Paz do Senhor Jesus, eu quero trazer uma palavra que se encontra em Atos, capítulo 10, eu vou estar lendo o 2, o 3 e o 4. Louvado seja Deus. Piedoso e temente a Deus como tua casa, ao qual fazia muitas esmolas ao povo, ele contínuo orava a Deus. Este, a quase nona do dia, viu claramente uma visão de um anjo de Deus, que dirigiu para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo disse: As suas orações e as tuas esmolas têm subido à memória diante de Deus. 5. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem o sobrenome de Pedro. Louvado seja Deus por esse versículo. Aqui, amados irmãos, nós vamos ver uma história de um homem que se chama Cornélio. A história diz que ele era um centurião da corte chamada Italiana. E o texto vai deixar bem claro que ele servia a Deus, né? Ele era piedoso, temente a Deus, ele e a sua casa. E ele era um homem de oração, e um homem também que dava esmola, praticava a justiça, fazia o bem diante de Deus. E era 3 horas da tarde aqui no texto, quando o anjo aparece a ele e diz a ele, olha, chama ele pelo nome, Cornélio. E ele, atemorizado, fixa os olhos no anjo e o anjo fala: As tuas orações e as tuas esmolas têm sumido diante de Deus. E aqui no versículo 5, o anjo fala: ó, envia homens a Jope chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Louvado seja Deus. E o texto conta que ele faz isso, ele reúne ali os seus melhores homens e vão buscar a Pedro. Chegando lá, o Espírito Santo já testificou para Pedro que tinha enviado eles. Porque é assim na vida do crente, né? Quem ora, quem está em espírito, o Espírito Santo já vai testificando, deixando tudo bem claro as coisas. E aí Pedro vai ao encontro de Cornélio. Nesse inteirinho, até os homens dele ir e voltar com Pedro, ele reúne numa casa amigos, parentes, conhecidos íntimos, pessoas que ele gostava numa casa para ouvir aquilo que Pedro tinha a falar. Porque Cornélio ficou ansioso em ouvir aquilo que Deus tinha para falar com ele. Aleluias. E mal ele sabia que Deus estava preparando para ele, para a casa dele, a salvação em Cristo Jesus. Irmã Inês, por que você está falando isso? Eu estou dizendo isso porque era o que estava faltando na vida de Cornélio. Porque o texto diz que ele era piedoso, temente a Deus, dava esmola ao povo, orava continuamente. E só isso é pouco, irmã Inês? É pouco. Temos que aceitar Jesus como Senhor e como Salvador. E foi o que aconteceu no texto. Aleluia. Nós vamos ver aqui, amados irmãos, que no versículo 44, louvado seja Deus, que Pedro ele chega e ele prega a Jesus. Ele fala que é testemunha de Jesus, de Judeia a Jerusalém. Aí fala que mataram ele, penduraram ele no madeiro, mas ele ressuscitou, Deus ressuscitou ele. Aleluia. E ele se manifestou no meio do povo. E ele viu. E ele fala: olha, eu comi, eu bebi com ele. Eu estou falando daquilo que eu testifico, aquilo que eu vivenciei. E hoje ele está vivo. Aleluia. E ele deu uma ordem, mandou a gente pregar a todo o povo, que testificasse do que aconteceu com ele. Porque hoje Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Aleluia. E muita gente tem que ouvir isso. Muita gente tem estado até dentro de uma igreja, mas uma igreja que não confessa a Jesus, aleluias, como Senhor e Salvador. Nem cita essa parte da Bíblia. Amém, amados? Então é necessário para ser salvo. Não é só irmos na igreja, não é só orarmos, não é só praticarmos justiça, sermos piedosos e até temer a Deus. Mas é necessário, nesse texto nós vamos entender que Deus manda Pedro justamente para Cornélio e sua família, os seus parentes, os seus amigos íntimos serem salvos através do nome de Jesus. E nós vamos entender por isso, olha só. Depois que Pedro prega de Jesus, fala o que aconteceu com Jesus, fala que Jesus ressuscitou, aleluia, ele estava ainda pregando, ó, no verso 44 diz assim, ó, no verso 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra.
E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre todos os gentios. Louvado seja Deus. E porque ouviam falar em línguas e magnificavam a Deus. Louvado seja Deus. Então aqui Deus fez uma grande obra da salvação através do anúncio do nome de Jesus. Louvado seja Deus. E era isso que Deus queria fazer na vida de Cornélio. E talvez é na sua. Louvado seja Deus. Talvez não, Deus quer fazer na sua. Aleluia. Porque Deus não trabalha com talvez. Aleluia. Então, amados irmãos, é necessário, tá? A palavra do Senhor diz em Atos 4, versos 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu, e não há nenhum outro nome que é dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. Louvado seja Deus. Então, eu posso ser boa, eu posso orar, eu posso jejuar, eu posso ser uma pessoa que vai na igreja. Só que, se eu não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, eu não serei salvo. Porque não é por obras que somos salvos, mas sim em aceitar em Jesus, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E a palavra, em Romanos 10, 9, fala assim para nós, para a gente entender mais claro ainda o que a palavra do Senhor está falando conosco nessa tarde. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então é necessário crer em Jesus. Jesus fala na sua palavra que ele é a porta. Se não passar por ele, ninguém chega ao Pai. Então é bem clara a palavra do Senhor. O meu convite é: aceite Jesus como Senhor e Salvador. Talvez você está fora da igreja, ou talvez você já serviu a esse Deus. E Deus está falando: filho, é hora de voltar, é hora de reconciliar, né? Volte para a presença de Deus. Porque você que conhece a palavra sabe que sem Jesus você perdeu a sua salvação. E você que ainda não sabia que era necessário aceitar Jesus como Senhor e Salvador para ser salvo, eis o momento de você pedir a Deus para que Ele aceite você, escrever o seu nome no livro da vida e para que você possa passar a ser um salvo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Eu peço para os irmãos estar curtindo, comentando, encaminhando essa palavra aí para alguém, para abençoar mais a vida de alguém. Amém?